Bíblia, o Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo 46 a seguir. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo 46 a seguir. Estou muito feliz, pastor, muito feliz. Eu disse ao Tiago, um dia você vai lá. Eu disse amém. Ele fica na dispensação de Deus. E aprove Deus estar aqui hoje. É dia mais jovem, tem coragem, de coragem. Porque ser pastor não é fácil. Eu fui pastor por muito tempo, aprendi a buscar mais, aprendi a ter mais essência com Deus, a amar mais o próximo, a querer cuidar daquele que precisa de cuidados. Não é fácil, a gente tem que estar preparado para tudo, tanto para sorrir, tanto para levar para casa. Mas Deus escolhe aqueles que têm uma chamada verdadeira para aguentar o sorriso e também para aguentar a sua casa. Deus te abençoe, Tiago, em nome de Jesus. Viu? Que você aguente as suas casas. Amém. Em nome de Jesus. Se você encontrou, diz glória a Deus. Ele nos diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamava o cego, dizendo: em bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, seguiu a Jesus pelo caminho. Pegue na mão essa pessoa bonita que está do seu lado, diga assim para ele: irmão, mais forte, irmão, a partir de hoje, o Senhor Jesus vai tornar a sua história conhecida. Pode dar glória a Deus, mas glória a Deus. Você está aqui. Queridos, toda uma história, ela tem começo, ela tem meio e ela tem um fim. Em algumas histórias tem começo ou início, que é um início bom ou um início de felicidades. Mas quando chega no meio da história dessa pessoa, o meio começa a ter turbulências. E quando chega o final da história, possivelmente a história, o final dela, possa ser um final infeliz. Mas tem pessoas que têm um início triste, um começo querendo ser abençoado e um final bem melhor do que o começo. A história deste homem, a qual a Bíblia nos relata,
final que foi marcado também pelo preconceito da sociedade da época. A história desse homem começou muito bem, o meio começou a ter turbulências, mas o final da história deste homem tinha tudo para ser um final de derrota. Mas Jesus, ele muda todo o trâmite da história dele e transforma um final de derrota num final de um homem vitorioso e feliz. Por favor, fala para esse irmão que está do seu lado. O final da sua história, todos vão surpreender com o que o Senhor vai fazer. Se nós olharmos os três evangelhos, Mateus conta a história de 2 cegos, Lucas conta a história de um cego, e Marcos, o único que também conta a história de um cego, como Lucas narrou no seu evangelho, mas porém Marcos, ele é um pouco mais detalhista do que Mateus e do que Lucas. Aqui no texto que ora lemos, no verso 46, Marcos, com detalhes, ele fala sobre a identidade deste homem. Porém, nos outros 2 evangelhos, Mateus
dele foi uma pessoa errônea. O pai dele foi uma pessoa que não serviu de exemplo. O pai dele foi uma pessoa que não serviu de base. O pai dele foi uma pessoa que estragou a própria vida do filho. Bartimeu, ele não tinha identidade. A identidade dele era o filho daquele que errou, o filho daquele que praticou o mal, o filho daquele que traficou, o filho daquela que prostituiu, o filho daquele que roubou, o filho daquele que morreu por beber demais, o filho daquela que tentou se suicidar. Às vezes perdemos a nossa identidade. Às vezes perdemos o conhecimento das outras pessoas de quem nós somos. Às vezes somos conhecidos não pelo nosso nome ou pela nossa identidade. Somos conhecidos por o filho daquele que morreu matado no tráfico. Somos conhecidos às vezes pelo filho daquele que está na penitenciária, ou pelo filho daquele que tentou fazer um assalto de grande proporção, se deu mal e morreu. Ou somos conhecidos pelo filho ou pela filha daquela que foi embora de casa quando eles eram pequenos. Perdemos a nossa identidade. Perdemos a nossa história. Somos conhecidos por histórias alheias. Mas fala para esse irmão que está ao seu lado, fala para ele: Jesus nessa noite vai formar a sua própria história, uma história de um vencedor, uma história de uma vencedora. Bartimeu era conhecido por isso, filho de um homem revoltoso. Bartimeu era conhecido por ser exemplo de um pai que se comportou mal. Aquele homem, ele era conhecido, ele era exemplo para todos os outros filhos e todos os outros pais, para que todos que olhavam para ele diziam: olha, eu não posso ter a mesma atitude que o pai deste moço teve, porque se eu ter a mesma atitude que o pai deste moço teve, os meus filhos pararão do jeito que ele está. De um homem rico, agora um homem com qualidades narradas na Bíblia que ninguém quer ter: cego, mendigo. O nome Bartimeu, o nome Timeu significa impuro de água. E ele também era considerado filho do imundo. Olha só como a sociedade o tratava: filho do imundo, filho daquele que nunca vai servir de exemplo para ninguém. Bartimeu sofreu perseguições. Certamente a própria família o caluniou. Certamente os próprios amigos disseram: um sem futuro na vida, um João, ninguém. Bartimeu, ou filho de Timeu, ele estava na primeira porta da antiga Jericó. A antiga Jericó que foi destruída por ordem de Deus. Veja que a antiga Jericó que foi destruída
estava entrando dentro da Jericó dele. Fala para esse amado que está do seu lado em nome de Jesus. Pegue na mão dele, mas dá um apertão, mas um apertão educado, e diz assim para ele: nesta noite Jesus está entrando na sua Jericó. Você não entendeu ainda? Senão você estava dando glória a Deus. Pastor Tiago entendeu. Vou repetir de novo. Nessa noite Jesus está entrando dentro da sua Jericó para mudar o rumo da sua história. Aleluia! Se você olhar no versículo 46, está escrito assim: depois foram para Jericó. Ponto final. Ou seja, ele entrou da Jericó do filho de Timeu e ponto final. Ele vai estabilizar a sua vida e ponto final. Ele vai transformar o seu ministério de um ministério que poucos conhecem para um ministério que todos vão conhecer, ponto final. Ele vai trabalhar a sua vida matrimonial e ponto. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele entra em Jericó, ponto final. Certamente, pastor Gregório, ele vê o céu, ele vê a situação daquele homem, mas porém Jesus não faz nada. Pastor, bem podia ele tocar ou proferir uma palavra e certamente ele seria curado, mas milagre não vem assim. Fala para o seu irmão: quer milagre? Tem que ser persistente. Fala: milagre não é de qualquer jeito. Jesus precisava de 3 atitudes desse homem, pastor. Jesus precisava que este homem reconhecesse quem ele era. Jesus precisava que, após reconhecesse quem ele era, o adorasse. Jesus precisava de uma terceira atitude. Após o levante de opositores, que esse homem continuasse a adorar. Porque quem precisava do milagre era ele. Então Jesus entra em Jericó. E Jesus, ele não entra em Jericó à noite. Ele não entra na parte da manhã. E ele também não entra na parte da tarde. Jesus, ele entra pela madrugada. Pastor, como o senhor pode dizer isso? Eu vou te provar. Jesus, por onde passava, uma multidão o acompanhava. Se ele entrasse pela manhã, iria causar um grande alvoroço. E ele foi lá por causa de uma pessoa. Sabe quem é? O filho de Timeu. Ele não queria alvoroço. Jesus também não entra à tarde, porque a tarde iria causar também um grande alvoroço. As pessoas iriam se aproximar, iriam se aglomerar perto dele, e ele não queria causar alvoroço, porque ele foi lá por causa de uma pessoa, o filho de Timeu. Ele não entra à noite também, porque se ele entrasse à noite, porque Jericó era um entreposto comercial, era um porto de santos naquela época. Muitas pessoas entravam e saíam de Jericó, empresário, político, imperadores, governadores, pessoas de posse, pessoas que também não tinham posse. Então Jericó era muito conhecida, apesar de estar devastada, porque era a antiga Jericó. Então, se ele entrasse à noite, as pessoas iriam aglomerar perto dele,
podemos ser discípulos. E à beira do caminho estava o cego, o filho do imundo e o mendigo. O homem de 3 qualidades que ninguém tem, sentado à beira do caminho. E ele ouve falar que Jesus, o Nazareno, estava em Jericó. Jericó significa perfumado. Fala para o seu irmão, por favor. Jesus vai entrar na sua Jericó perfumado. Fala para o seu irmão, sua Jericó perfumada. Se não tiver, não é. E ele assentado à beira do caminho, ele ouve. A Bíblia não diz, mas eu começo a conjecturar que ele começou a ouvir um barulho de glória. Aleluia! Louvado seja este homem. Por onde ele passa, alguma coisa acontece. Glória, hosana, santo, santo, santo seja ele. Bartimeu era cego, mas não era surdo. Tinha audição e era boa. Opa, por aqui já passou muita gente. E todas as pessoas que passaram por aqui, esta população ovacionou eles. Mas a adoração feita por este é diferente. Será que este é o Jesus que eu estou pensando que é? Era cego, não era surdo, tinha tato, podia tocar, mesmo resvalando nas coisas, podia andar no seu diabo. Deve ter parado alguém. Ei, me dê aqui algumas notícias. Sim. Quem é esse Jesus? É o que nasceu em Nazaré? É. Espere. Me dê mais informações sobre ele. Sim. Esse Jesus aí é aquele que curou a sogra de Pedro? Sim. Esse Jesus aí é aquele que curou aquele homem da mão ressequida? Sim, é ele mesmo. Esse Jesus aí é aquele que curou o servo do centurião? Sim, é ele, mas eu não entendo toda a pergunta. Eu quero tirar dúvida. Esse Jesus aí é aquele que curou a mulher do fluxo de sangue? Sim, é ele mesmo. Esse Jesus aí é aquele que curou o filho oficial do rei? É ele? Sim, é ele. É aquele que curou a filha daquela mulher estrangeira da Grécia que estava endemoniada? É ele. Por que você está fazendo tanta pergunta? Se ele mudou a história de tantas pessoas, eu tenho certeza que a minha também ele vai mudar. A minha também vai ter um tempo novo. A minha também vai ter uma história nova. Se vocês estão adorando ele dessa maneira, eu também irei adorá-lo de uma forma árdua, porque ele vai ter que me ouvir nesse dia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A primeira coisa, Jesus lá no meio do povo, a primeira já foi, ele reconhece a pessoa messiânica de Jesus. Jesus, filho de Davi, seja misericordioso comigo. Eu te conheço, eu sei quem você é. Tu és a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Eu, quando tive visão, eu, quando enxergava, eu conheci a Torá, eu li o Antigo Testamento. Eu sei que pelas suas pisaduras eu
história já está escrita. O começo foi bom. Como eu estava dizendo, o início foi bom. O começo é isso. E o fim da sua história vai ser pior do que o começo. A sua história é uma história que ninguém deseja. Cada boca nunca morre. E filho de Davi, me ouça, tenha misericórdia de mim. Me ouça, eu tenho certeza que o Senhor é aquele que vai mudar o final da minha história. Fala para o seu irmão, Deus vai mudar o final da sua história. Pare de clamar. Ele não vai te ouvir, tem 100.000 pessoas no redor dele. Ele deve ter parado no seu pé. Vem cá. Quem é humilhado na sociedade não você? Você. Quem passa fome todos os dias? Eu ou você? Você. Quem é considerado filho de um mundo? Eu ou você? Você. Quem pede esmolas aqui? Eu ou você? Você, é claro. Então, me deixa adorar. Quem é sério que sou eu. Quem é considerado opróbrio que sou eu. Quem é rejeitado pela sociedade sou eu. Então, cala a boca você, porque eu vou adorar este homem. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus para. Olha no texto. Jesus parou. Leia aí, Tiago, em nome de Jesus. Leia quando Jesus para. Olha que adoração desse homem faz. Leia aí. Eu acho que é versículo 48 ou 5. 49. Parou Jesus e disse: Amém. Parou. Ele clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes nós não somos teimosos. Deus gosta de crente teimoso. Deus gosta de crente que persevera. Deus gosta de crente que irrita ele, mas não é irritar ele atribulando com murmurações, não. É irritá-lo e deixá-lo alegre com a sua e a minha adoração. Irrite a Deus adorando a ele. Na hora que ele estiver lá no terceiro céu, assentado no grande trono branco, irrite ele adorando, porque ele vai olhar lá de cima para baixo e vai dizer: eita, crente que gosta de me irritar, mas eu adoro quando ele me irrita desse jeito, me adorando na prova. Ele está no deserto, mas está me adorando. Ele está sendo perseguido, mas está me adorando. Ele está sendo caluniado, mas está me adorando. Está passando por uma luta desgraçada, mas ele está me adorando. Como agora tem crente que quando passa fome, ele não aguenta nem orar. Não ora mais. Só os céus, a terra, ouvir maldito. Esquecendo de mim, esquecendo das promessas. Ai, meu casamento como é que está? Ai, meu filho, estou. Olha minha finança. Estou desempregado. Estou sendo perseguido da empresa do meu trabalho. Eu esqueci de mim. Não irrita eles. Porque se irritarmos a ele dessa maneira murmurando, sabe o que vai fazer? Ó, vai ficar assim. Vai cruzar a perna que nem um varão cruzou ali. Vai ficar na cona assim.
no momento que mudamos as nossas lógicas, e falamos: Deus, eu sei que eu tenho que passar por isso, porque os crentes culpam muito o diabo pela prova que eu passo. Eu aprendi e ensino aqueles que eu prego: para de glorificar o diabo. O que é glorificar o diabo? Foi o diabo que entrou no meu casamento. Foi o diabo que entrou no carro, meu carro fundiu o motor. Foi o diabo que entrou na minha luz, na água. Foi o diabo que não deixa o meu filho tirar notas boas. Não é o diabo. O motor do seu carro fundiu porque você não põe água e não põe água igual. Não é o diabo. O seu casamento não está prosperando porque você, em alguma área do seu casamento, você precisa ter mudança. Então não é o diabo. O seu filho não está indo bem na escola, é por sua causa, ou por minha causa, que o meu filho não está indo bem na escola. O que temos que fazer? Sentar e ensinar um pouco que aprendemos. Conversa. A nossa vida financeira não está, ou não foi o diabo, é o espírito consumista que temos. As irmãs não podem ir lá produzindo, o torre que quer comprar. Aí põe culpa no infeliz do diabo. Para de glorificar o diabo. As provas que sobrecaem sobre nossas vidas, ou nós pegamos com as nossas próprias mãos, ou é proposta por Deus. O porquê? Para edificar, estruturar a nossa fé, ministério e vida. É isso. Jó, a prova que ele passou foi para estruturar vida, ministério, matrimônio, saúde e família. Passou pela prova e glorificou a Deus dos céus. Bartimeu estava numa prova, mas se Bartimeu irritasse a Jesus com murmurações, Jesus iria se distanciar, porque era a última vez que Jesus estava passando por Jericó. Jesus iria passar por Jericó, ele ia subir para Jerusalém, e de lá era o fim da sua vida terrena. Então seria a última oportunidade daquele homem clamar. E quando aquele homem entende que seria a última oportunidade dele clamar, ele clama, ele não cessa de clamar. Os opositores mandaram ele calar a boca, disseram: fique quieto, mas ele persiste em clamar. E ele começa a gritar Jesus, gritando que Jesus para. Quando Jesus para, ele fala: preciso fazer alguma coisa por ele. Aí Jesus pega os opositores, irmão Gregório, e fala assim: você que se opôs, você também que se opôs, você também que estava quase batendo no filho de Timeu, vai lá buscar ele e traga ele para mim. Você não está entendendo, mistério. Se você está glorificando a Deus, eu vou repetir. Jesus disse: você que se opôs, você também, você que quase bateu nele, vai lá, pegue na mãozinha dele, profere palavras de ânimo para ele e traga ele para mim. Ou seja, para você glorificar, Deus vai usar quem se opôs contra você para te estender a mão e abençoar a sua vida. Deus vai usar aquele que falou mal de você para falar bem. Deus vai usar aquele que no momento que você precisava de um abraço, ele vai voltar para te dar um abraço e te dizer: você precisou de um abraço no momento difícil da sua vida e eu não dei, mas agora que você reverteu a sua história,
Cristo te chama. Por que os opositores mandam ele levantar? A expressão levantar-se coloca que uma pessoa está caída. E Deus não fala para ninguém caído. Não estou dizendo afastado de Deus. Muitos dizem desviado de Deus. Desviado é muito forte, porque desviado é caído. Não estou dizendo isso. Uma pessoa caída na tristeza, uma pessoa caída no ódio, uma pessoa caída na lágrima, na angústia, uma pessoa caída nos problemas, uma pessoa que se deixa se levar pela vida de amargura, uma pessoa que se deixa se levar pelo deserto. Deus não fala essas pessoas. Olha essas pessoas aí. Na Josué ele tem que levar. Falarei contigo. Na Ezequiel ele fala, levanta, falarei contigo. Na Jeremias ele fala, levanta, falarei contigo. Neste caso, para Ana, a mesma coisa. Então Ana se levantou, capítulo 1, versículo 9. Jó, capítulo 1, versículo 20. Então se levantou Jó. Isso quer dizer que todos eles estavam vivendo situações difíceis. E Deus disse: se ficar caído, eu não posso ajudar. Se ficar caído, eu não consigo orientar. Se ficar caído, eu não consigo te dar uma palavra. Se ficar caído, eu não consigo estender as mãos. Se ficar caído, eu não consigo rasgar o céu de canta em Ribeirão para abençoar a sua vida. Então levanta. A primeira coisa que eles falaram: levanta. Bom, sabe o que isso quer dizer? Chegou um novo tempo na sua vida. Eles estavam dando todinha a sua história. A partir de hoje você não vai ser conhecido como filho do inimigo. A partir de hoje você não vai ser conhecido por uma história que esta história não é a sua. Como eu disse no começo, somos conhecidos por história que não são as nossas. Quantas e quantas vezes você ouviu uma pessoa dizer: ah lá, ó, o filho daquele que desviou. Uma certa feita, um irmão saiu do ministério do Silvio, abriu o ministério e o filho dele ficou no ministério. Ele perdeu a identidade, o filho do pastor saiu. O filho daquele que se rebelou. O filho daquele que abriu o ministério. Ele perdeu a identidade. E a partir de hoje, se porventura você perdeu a sua identidade, porque a partir de hoje, o Tiago não vai ser conhecido por filho do Gregório. O Tiago vai ser conhecido por pastor Tiago Guimarães. Aquele que mudou a história do Planalto Verde. O Gregório não vai ser conhecido pelos feitos do avô, porque você tem sobrenome Neto, então tem o nome do avô. Não vai ser conhecido por aquilo que o avô fez. Ele vai ser conhecido pelos feitos pela mão dele. A partir de hoje, você não vai ser conhecido e conhecida por aquilo que alguém próximo de você fez. Você vai ser conhecido e reconhecido pelaquilo que você vai fazer por intermédio das suas mãos. Bem, a partir de hoje, você vai ter identidade. E quando ele chega perto de Jesus, a primeira coisa, no versículo 50, ele tira a capa. Todo deficiente físico, na época, eles eram considerados pecadores. Então, o César, o imperador, ele dava uma capa
tira a capa. Ele está dizendo: eu não preciso mais estar debaixo do jugo do homem, porque agora vou servir ao Deus, e esse Deus é quem conduz a minha história. Ele tira a capa, tira o Deus, tira o fardo, porque ele sabia que Jesus era tão leve, porque a Bíblia diz que precisamos tirar o fardo pesado, porque Jesus ele nos dá um leve. Então ele tira o fardo, tira aquela capa que era o opróbrio dele também, e diz: agora eu preciso desse fardo. Esse fardo é muito pesado, carreguei esse fardo por muitos anos, agora ele vai aliviar o fardo, e vou entrar por uma porta, e essa porta vai me conduzir à bênção. Ele chega perto de Jesus e nos fala: gostei. Todo mundo foi contra. Se coloca de pé para a gente. Cadê o grupo de novo? Todo mundo foi contra. Todo mundo não te deu credibilidade. Ninguém abraçou sua causa. Até aqueles que estão ao meu derredor tentaram barrar a sua adoração. Mas agora, Bartimeu, você, querido, eu fiquei tão feliz com essa irritação. Aí Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Haja vista, pastor Tiago, e tem muitos que dizem assim: Jesus, eu até já ouvido isso, Jesus está aqui, está perguntando o que quer que ele faça por você. Da igreja pede: não é bem por aí não. Aqui, para Jesus fazer uma pergunta dessa da parte de Deus, ele teve que ralar para arrebentar. Se ele não persistisse em adorar a Deus, eu duvido que Jesus ia perguntar para ele: vai, rapaz, você me irritou, o que quer que eu faça por você? Pede o que você quer. Ele disse: que eu torne a vida. Outras traduções dizem que eu tenha visto. Mas quando eu olho para essa frase, irmão Gregório, eu começo a imaginar além. Muito. Ele pede para Jesus que eu tenha respeito. Jesus, que eu seja feliz. Jesus, que eu tenha uma família abençoada. Jesus, que eu tenha os meus sonhos e projetos restituídos. Jesus, que eu tenho tudo aquilo que eu arquitetei, escrevi na minha agenda, realizado. Jesus, que eu venha ter toda sorte de bênçãos na minha vida. Irmãos, fecha o corredor. Lavacalaço. Andacalamancho. E andacalamancho. Escute. Talvez a sua história é você que está aqui. Talvez a sua história teve um início bom. Começou a ter um começo turbulento. E muitos estão dizendo: é tendencioso a ser fracasso o final da história. Talvez você teve um início de história muito ruim. O meio continua ruim. E as pessoas estão dizendo: esse aí não nasceu para ser feliz. Essa aí não nasceu para ser feliz. Mas eu vim do outro lado da cidade para te dizer que Jesus, Ele está entrando na sua Jericó. Que Jesus, Ele está entrando na
sua Jericó perfumada. Ele está trabalhando a seu favor. Se a sua Jericó, os muros se edificaram, Jesus hoje, Ele vai derribar. Jesus hoje, Ele vai desestruturar aquilo que se levantou para destruir a sua vida emocional, aquilo que se levantou para destruir a sua vida sentimental, a sua saúde, a sua finança, aquilo que se levantou para arrebentar com a sua moral em Ribeirão Preto. Eu estou aqui como profeta para dizer que ele entra, só que dessa vez ele não vai entrar pela madrugada da forma que ele entrou. Ele vai entrar de manhã, ele vai entrar à tarde, ele vai entrar à noite, ele vai entrar pela madrugada. Vai ter um tete a tete com você e vai dizer: filho, filha, eu estou aqui para te dizer, hoje eu mudo a sua história. Se pensaram que a sua história teria um final infeliz, eu estou mudando a sua história, pois a sua história vai ter um final glorioso. A sua história vai ter um final abençoado, pois a sua vitória terá sabor. Eu gostaria que você adorasse a Deus só por um minuto. Já tem crente chorando aqui, sabe que é isso? Avivamento. Eu só queria que você adorasse a Deus por um minuto. Eu vou largar o microfone e você vai glorificar a Ele como você nunca glorificou. Quer que eu comece para você? Eu gosto de glorificar a Deus. O povo da minha igreja fala: mas é doido, você glorifica a Deus toda hora. Eu assim, porque Ele é bom, porque foi Ele que me arrancou do tráfico de drogas. É por isso que eu glorifico a Ele. Foi Ele que me arrancou da mão de assassinos. É por isso que eu glorifico a Ele. Foi Ele que me tirou a droga, o álcool do meu corpo, da minha alma. É por isso que eu adoro Ele. Foi Ele que curou a minha esposa do câncer do cérebro. É por isso que eu adoro Ele. É Ele quem estrutura os meus filhos. É
sua 3 vezes mais. Tem alguém aqui que é afastado dos caminhos do Senhor? Levanta sua mão. Se alguém é afastado ou entrou aqui pela primeira vez, se Deus tirou o tráfego da minha vida, antes, eu não tenho vergonha de falar, eu fazia aquilo que eu estou fazendo essa aula. Hoje, eu fico 365 dias fazendo. Glória a Deus. Sabe para quê? Para adorar a Deus. Um dia, Satanás me disse: você tem um dom, mas não era cristão ainda. Fala para sua mãe consagrar você a mim. Jesus disse: não. Ele tem dom, mas sou eu que vou dar a ele. Queria me consagrar para uma coisa só. Jesus não deixou. Eu era filho querido quando minha mãe e meu pai eram filhos. Depois que morreram, comecei a ser partideiro. Cego espiritualmente, surdo espiritualmente, coxo espiritualmente, imundo. Mas aí Jesus resolveu entrar na minha Jericó firmada. Um dia que eu menos esperava, eu estava no meu carro, eu vou terminar. Eu estava triste, eu vou tirar minha vida hoje. Eu sou pedra de tropeço na vida de Deus. Sou. Comecei a ingerir, nada aconteceu. Falei, poxa, eu peço que está morrendo. E ouvi uma música 30 vezes. 30. E chorava. E aí quando eu chorava, eu escuto me chamar de Deus. Eu sou mulher, eu chorava. Minha esposa chegou: está ouvindo o que, rapaz? Eu falei: estou determinado hoje. Se tiver ouvindo o Bruno Marrone, vai dormir na casa. Falei: pô, não. Eu estou ouvindo essas músicas que vocês gostam. Foi, deixa eu ouvir, eu vou terminar. Eu olhei para ela assim e disse: apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque. Deixa Jesus te tocar hoje. Deixa Jesus te tocar hoje. Você que está afastado do Senhor, sai do seu lugar. Eu sei